Amadas irmãs, amados irmãos, bom dia. 6 de julho de 2022, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Iniciamos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, ontem o Evangelho nos fazia referência à fala de Jesus, que mostrava que a missão era muito grande, mas que poucos são aqueles que se comprometem com a missão. E ele nos dizia: peça ao Pai que envie mais operários para a messe. Às vezes a gente fica pensando, sim, a messe é grande, os operários são poucos, mas o que eu posso fazer? Como eu posso agir? Qual é a missão que me cabe? Será que eu tenho condição de desempenhar essa missão? Esta podia ser também a dúvida daqueles discípulos. Mas hoje Jesus vem nos esclarecer que aqueles que ele escolhe, ele capacita. Aqui nos diz que Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Ou seja, Jesus os enviou para a missão, mas antes os capacitou e os preparou para que pudessem realmente desempenhar aquela missão. Também conosco acontece da mesma forma. Jesus nos chama para nos agregarmos a esses missionários, para também sermos anunciadores da Boa Nova do Reino de Deus. Mas Ele nos prepara antes e nos capacita. Tudo aquilo que é necessário para o anúncio do Reino de Deus, Ele nos dá. Às vezes a gente não percebe qual é a nossa capacidade, como nós podemos agir. Mas a partir do momento em que nós assumimos a missão e atendemos ao chamado de Deus, Ele nos dá este poder de revelar o seu nome e o seu amor para os outros. Precisamos ser como aqueles 12, atender ao chamado de Jesus e assim receber dele a orientação exata de como agir, como viver, para que nós possamos ser propagadores deste reino. Mas é interessante nós ouvirmos aqui, prestarmos atenção ao seguinte fato: Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus nos diz que o anúncio do reino deve começar entre aqueles que estão próximos de nós. A primeira parte da missão é buscar aqueles que já estavam junto conosco, mas que se desgarraram,
as ovelhas perdidas. Devemos começar o anúncio do reino de Deus dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, naqueles lugares onde nós estamos no nosso dia a dia. É para esses mais próximos que nós primeiro anunciamos. Porque à medida que nós vamos transformando a nossa casa em uma casa cristã, a nossa comunidade em uma comunidade cristã, à medida que nós vamos colocando Deus em primeiro lugar no nosso local de trabalho, esta ideia dessa proximidade com Deus vai se espalhando e outros vão compreendendo o que é estar inserido no reino de Deus. São as nossas atitudes do dia a dia, são as nossas relações bem conduzidas uns com os outros que vai fazer despertar esta curiosidade. Por que essas pessoas vivem melhor? O que elas têm de diferente? E eles vão perceber que é Deus em nossa vida. E assim vão se interessar também pelo reino de Deus. Devemos, dia a dia, estar em oração, estudar a palavra de Deus, deixar que Jesus nos capacite para sermos verdadeiros anunciadores, mas sempre lembrando que primeiro devemos buscar as ovelhas perdidas do nosso meio, aqueles que estão mais próximos de nós. É aí que devemos. E o que nós devemos anunciar? Jesus diz: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Devemos ser canal de bênção para que as pessoas possam compreender que o reino de Deus não é algo lá para o futuro, mas é algo que acontece aqui hoje. O amor entre os irmãos, viver em caridade, aprender a perdoar, aprender a acolher, isso nos faz inseridos neste reino de Deus e nos faz também anunciadores deste reino pelos nossos atos e pelos nossos comportamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.